Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos, nessa aula de hoje nós vamos dar uma aplicação do Teorema de Bolzano-Weierstrass. Antes de a gente começar, vamos recordar o que o Teorema de Bolzano-Weierstrass dizia. Bem, então tá aqui, ó. O que o Teorema de Bolzano-Weierstrass dizia? Toda sequência limitada em Rn possui subsequência convergente. Este resultado foi provado na aula passada, então nós já temos a demonstração dele. Inclusive, na nossa demonstração, nós construímos uma sequência, que convergia. Nós pegamos na realidade, o esquema da prova, nós pegamos uma sequência limitada, então quer dizer que a norma dela é menor que um μ. Depois, nós construímos um conjunto de todos os pontos que tem uma infinidade de termos da sequência. Aqui eu estou resumindo, tá? Porque isso já foi feito. Uma infinidade de termos da sequência maiores que t. E aí nós mostramos que se a norma de xk é menor que μ, na realidade, isso aqui a gente fez primeiro para R, né? Nós pegamos uma sequência de números reais. Então, o módulo de xk, xn, aqui, ó, menor que μ. Aí nós mostramos, na realidade, na aula eu usei o m. Aí nós mostramos a seguinte, então, quer dizer, o menos m então mora aqui dentro e o m é uma cota superior. Se é uma cota superior, admite o supremo. Então, nós chamamos de supremo. Agora eu não lembro, eu acho que chamei A de supremo. Então, o supremo do conjunto ômega. Se o A é o conjunto supremo, se o A é o supremo do conjunto ômega, aí nós pegamos os intervalos, IK, que eram A menos 1 sobre K, A mais 1 sobre K. Aí nós pegamos, nesse intervalo, pegamos o primeiro termo da sequência, pegamos o primeiro, o xn1, no intervalo I1, o xn2 no intervalo I2, fomos fazendo assim, até que a gente tenha o xnk no intervalo IK. No final das contas, nós garantimos que o módulo de xni aqui, ó, acho que foi I que eu usei, ni menos o A era menor que 1 sobre J. Eu usei foi J, lembrei. NJ aqui, ó. Isso aqui era menor que 1 sobre J. Fazendo J tender a infinito, isso aqui é zero. Tende a zero. E logo a gente tinha convergência. Fizemos isso. Então, esse resultado é muito importante. Se você não assistiu essa aula, volta lá. Vale a pena você conferir. Nós fizemos com todos os detalhes. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos dar uma aplicação do Teorema de Bolzano-Weierstrass. Então, a aplicação que nós vamos dar, nós vamos colocar esse resultado aqui, ó, uma proposição. A proposição diz o seguinte: duas normas quaisquer em Rn são equivalentes. Aqui nós vamos falar uma coisa muito importante, né? Deixa eu fechar um pouco aqui. Tô achando que o barulho pode estar incomodando, né? Bom, duas normas quaisquer em Rn são equivalentes. O que nós vamos fazer aqui? Preste atenção. Aqui eu estou afirmando, essa proposição está afirmando o seguinte, porque nós mostramos que a norma, olha, o que nós temos até agora? Nós mostramos que a norma da soma, ela é equivalente à norma euclidiana, que é a usual, que é equivalente à norma do máximo. Bom, em primeiro lugar, o que significa ser equivalente? Nós já falamos isso, mas eu vou repetir para você. Nós mostramos que a norma da soma, que a norma do máximo, é menor ou igual à norma euclidiana, que é menor ou igual à norma da soma, que por sua vez é menor ou igual que n vezes a norma do máximo. Em outras palavras, cada uma dessas normas, você pode dizer o seguinte: a norma da soma é menor ou igual que uma constante vezes a norma euclidiana. E a norma euclidiana, por sua vez, é menor ou igual que uma constante, a norma da soma. E assim para a norma do máximo,
se você combinar a norma da soma com a norma do máximo, a norma euclidiana com a norma do máximo, tá vendo? Isso nós já fizemos. Em primeiro lugar, qual que é o ganho que a gente tem com isso? O ganho que a gente tem com isso, vamos aqui, no Teorema de Bolzano-Weierstrass. Eu vou lá para você e falar assim, toda sequência limitada em Rn. Aqui que pensamos com uma sequência limitada. Uma sequência limitada em Rn, você tem que, se é uma sequência limitada, quer dizer que xk é menor que 1 mi para todo k natural. Veja, isso é dizer que a sequência é limitada. Mas veja só, que norma que é essa? Então, nós estamos usando uma norma. Então, eu preciso de uma norma. Claro, nós estamos trabalhando com espaço normado, lembre disso, tá? Dentro do nosso espaço normado, o que vai ser uma sequência limitada? Quer dizer que, na norma, ele é menor que mi, tá certo? Aí, qual norma que nós usamos? Norma euclidiana. Então, em princípio, preste atenção. Em princípio, este resultado... Deixa eu só abrir um parênteses aqui, né? Eu comentei aqui no começo da aula dizendo assim, ó, toda sequência limitada em Rn possui subsequência convergente. Esse rascunho que você está vendo aqui, ó, é a demonstração desse fato em R. Mas lá na aula que eu provei o Teorema de Bolzano-Weierstrass, eu fiz a demonstração completa. Eu mostrei o resultado em R e depois eu generalizei para Rn. Verifica lá, tá? Tá feito bonitinho lá, a demonstração tá completa. Esse rascunho que nós fizemos aqui foi só mesmo... Para o fato de R, mas o teorema abrange, ele vale para Rn, tá? E isso já foi provado. Tá. Então, vamos retomar nossa discussão. Então, olha só, quando eu falo assim, toda sequência limitada em Rn possui subsequência convergente, então eu vou lá e falo assim, pega uma sequência limitada. Então, quer dizer que a norma de xk é menor que 1 mi, uma constante positiva, para todo k pertencente a n, ou seja, para todos os termos da sequência. Aí você diz assim, bom, então aqui vale na norma euclidiana. Então, aí que está o ganho que a gente tem, de a gente ter essa equivalência com a norma do máximo e com a norma da soma. Então, ou seja, eu consigo, esse resultado é válido se eu usar aqui a norma do máximo ou a norma da soma, tá certo? Mas aí é que entra a nossa proposição. A nossa proposição diz que duas normas quaisquer em Rn são equivalentes. Depois que a gente provar esse resultado, aí sim, aí você ganha consistência para usar o próprio Teorema de Bolzano-Weierstrass, porque ele vira e fala assim, ó, uma sequência em Rn limitada possui subsequência convergente. Aí você diz assim, bom, limitada em qual norma? Não importa, desde que seja uma norma. Aí eu não estou quando eu falo duas normas quaisquer, aí eu não estou me referindo necessariamente a da soma euclidiana ou a norma do máximo. Qualquer outra função que nós conseguimos provar que é uma norma, e nós definimos o que é uma norma, não é? Então, quaisquer função que for uma norma, uma vez que eu provei que aquilo é uma norma em Rn, depois dessa proposição, então ela vai ser equivalente a quaisquer norma, outra norma em Rn. Em particular, ela vai valer para a norma da euclidiana. Então, ou seja, se a gente provou, sustentou o resultado de Bolzano-Weierstrass baseado na norma euclidiana, uma vez que eu mostro que qualquer outra norma, quaisquer duas normas em Rn são equivalentes, então, em particular, uma norma que eu levantar qualquer, ela vai ser equivalente à norma euclidiana, e aí eu vou ter o resultado de Bolzano-Weierstrass para essa norma. Então, ou seja, então, uma vez que eu provo que duas normas são equivalentes em Rn, então, este resultado torna-se verdadeiro qualquer que seja a norma. Então, eu digo, toda sequência limitada em uma norma, em Rn, ela vai possuir subsequência convergente. Então, ou seja, esse resultado, para provar esse resultado, nós vamos usar o Teorema de Bolzano-Weierstrass, e além disso tudo, ele vai dar mais abrangência para o Teorema de Bolzano-Weierstrass. Tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Agora eu vou apagar esse rascunho e nós vamos começar a nossa prova propriamente dito. Então, vamos começar aqui, ó, demonstração. Então, eu vou colocar assim, eu vou colocar norma beta, uma norma qualquer em Rn. Bom, só para recapitular, eu não deveria estar fazendo isso, só para recapitular. Você fala assim, tá, mas
Tá, ela é uma norma qualquer, mas como que é a definição dela? Não importa como é a definição dela. Se eu estou chamando ela de norma, significa que ela tem que satisfazer 3 condições, não é, gente? Volta lá no início do estudo. Eu só estou fazendo aqui para te ajudar a lembrar. Então, quer dizer que isso que eu estou chamando de uma norma, então quer dizer que norma beta x é sempre maior ou igual a 0 e, no caso, a norma beta é 0 se somente se o x é o vetor nulo de Rn. A norma lambda x, lembrando que o lambda que é um número real, ela é menor ou igual que módulo de lambda norma x. E a desigualdade triangular, norma de x mais y é menor, lembrando que eu estou me referindo à norma beta, tá? Norma beta de x mais y é menor ou igual que a norma beta de x, norma beta de y. Ó, beta, norma beta de y, tá certo? Então, quando eu digo seja norma beta uma norma qualquer em Rn, então, ou seja, é uma função que pega um vetor em Rn, associa a um número real que satisfaz essas 3 condições, certo? Então, a minha x-beta é uma norma qualquer arbitrária em Rn. Muito bem. Então, como estamos em Rn, então vamos pegar aqui, ó, seja, vamos colocar aqui, eu gosto de usar a letra beta para base, mas eu já estou ocupado ali com a norma, então eu vou chamar de B mesmo. B, ó, vamos colocar E1, E2, EN. A base canônica. Então, X1, E1, E2, EN, a base canônica em Rn. Muito bem. Se eu estou chamando isso aqui de uma norma, então eu posso pegar e calcular essa norma em cada um dos vetores da base canônica. Quer dizer, então, o que nós temos? Que se eu vim cá e calcular a norma E1, isso aqui vai dar beta, isso aqui vai dar, vamos chamar aqui de um número real, vou chamar de alfa 1. Se eu calcular a norma beta em E2, vai dar um alfa 2, correto? Se eu calcular até o último, norma EN beta dá um alfa N, certo? Veja que esses números são todos, eu posso falar como eu estou chamando isso aqui de norma, então esse número real é positivo, esse número real é positivo, esse número real é positivo por causa dessa condição, porque ele só é o número só é 0 se o vetor que está lá dentro é nulo. Se somente se, tá vendo? Mas os vetores da base canônica, nenhum deles são nulos. Então eu tenho certeza que esses números são números reais positivos. Ok. Se são números reais positivos e eu tenho uma quantidade finita desses números reais, então eu vou chamar. Então eu vou colocar assim, ó. Seja alfa o máximo desses números reais. Quem? O alfa 1, alfa 2, alfa n. Tá certo? Muito bem. Agora vamos pegar um número real. Um vetor em Rn. Então vamos colocar aqui, ó. Seja x um vetor arbitrário em Rn. Bom, então nós podemos escrever este vetor de Rn como combinação linear. Então, existe, vou colocar T1, T2, Tn escalares reais. Observe que são escalares quaisquer, tais que x1, x é T1, é 1, T2 é 2, Tn é n. Bom, como a base canônica, então eu posso dizer que T1, T2, Tn são as coordenadas do vetor x em relação à base canônica. Bom, assim, se eu pegar esta base beta, essa norma beta, então eu tenho x na norma beta é a mesma coisa que é igual a T1, vou aplicar, né,
combinação linear de x, Tn é n. Certo? Isso, por sua vez, vou usar a desigualdade triangular. Se é menor ou igual que a norma de T1 é 1, norma de T2 é 2, norma de Tn é n. Certo? E aqui nós vamos ter que isto é, por sua vez, menor ou igual. Vou usar, agora eu vou... Atenção, isso aqui é a norma beta, tá? Tem que deixar claro, porque eu estou usando a norma beta aqui. Então, aqui eu vou usar a segunda condição, essa daqui, ó, do fato dela ser norma. Eu tenho um número real vezes o vetor x na norma beta menor ou igual que o módulo vezes a norma beta. Então, veja só. Então, vou usar a segunda condição, módulo de T1, norma é 1, norma beta, e vou fazer isso até o último módulo de Tn, norma de n beta. Bom, nós chamamos aqui a norma de E1 na base beta. Não, calma aí, não é base beta não. Nós chamamos que a norma E1 na norma beta, tá feito aqui, ó. É o alfa 1, a norma é 2, a norma beta do vetor é 2, é alfa 2, e fizemos até o vetor n. Então, isso que está aqui, que você está vendo, vai ser igual módulo de T1, alfa 1, módulo de T2, alfa 2, até módulo de Tn, alfa n. Veja que o alfa 1 é menor ou igual que o alfa, porque o alfa é o máximo deles todos aqui. Então, eu posso dizer que o alfa 1 é menor que o alfa 2 é menor que o alfa n é menor que o alfa, menor ou igual. Então, eu posso afirmar que isto é menor ou igual que alfa módulo de T1, alfa módulo de T2, alfa módulo de T3 até alfa módulo de Tn, tá certo? Se você colocar aqui o alfa em evidência, você tem módulo de T1, módulo de T2 até módulo de Tn. Bom, agora diga para mim, aqui alfa é um número real. Módulo de T1, módulo de T2, módulo de Tn, considerando que T1, T2, Tn são as coordenadas do vetor x em relação à base canônica, então nós podemos dizer que isso aqui é a norma do vetor x, a norma da soma do vetor x. Bom, logo, o que nós acabamos de provar? Que a norma beta do vetor x é menor ou igual que alfa, a norma x, a norma da soma do vetor x. Então, uma parte foi provada. Observe que a norma da soma surgiu aqui naturalmente. Tá vendo? Então, como ela surgiu naturalmente, então eu agora tenho que garantir que... Nós temos que garantir... Vou rascunhar aqui. Nós temos que garantir agora que existe um μ positivo, tal que a norma da soma desse x arbitrário seja menor ou igual que μ a norma beta do x. Se a gente garantir a existência desse μ, então nós estaremos provando que essa norma beta, que é uma norma arbitrária, torna-se equivalente à norma da soma. Como a norma da soma é equivalente à norma do máximo, então, por transitividade, a norma beta ela vai ser equivalente à norma do máximo. E, usando um raciocínio análogo, ela vai ser equivalente à norma euclidiana. E aí você pode ainda dizer o seguinte, né? Se você... Veja que eu ainda vou mostrar isso aqui, mas só estou rascunhando aqui para a gente entender onde a gente quer chegar. E no momento que eu mostrei que a norma beta é equivalente à norma, por exemplo, a norma da soma, quer dizer, o mesmo raciocínio eu poderia concluir, né, que uma norma gama, né, vai ser equivalente à norma da soma. Se essa norma beta é equivalente à norma da soma, então nós estamos garantindo que uma norma gama qualquer vai ser equivalente à norma beta qualquer, e a gente conclui o resultado. Bom, então para a gente chegar a esse ponto, nós precisamos garantir isso daqui. Então vamos pegar aqui este fragmento e incluir no nosso texto. Falando assim, ó, devemos mostrar que existe um μ
positivo tal que. Agora a gente vem e cola aquele fragmento aqui. Pronto, aqui, ó. Cola esse fragmento aqui. Então, olha, ó, devemos mostrar que existe um mi. Deixa eu, para não ficar redundante aqui, ó. Devemos mostrar que existe um mi tal que norma da soma de x é menor ou igual que mi norma beta de x. Ok? Muito bem. Para esse x arbitrário que nós pegamos em Rn, nós já garantimos essa primeira parte aqui, tá? Nós já garantimos essa primeira parte. Eu vou deixar até marcado com um asterisco aqui, que nós vamos fazer uma referência a esse pedacinho daqui a pouquinho. Bom, então tá aqui, ó. Devemos mostrar isso. Só que essa parte da demonstração, nós não vamos fazê-la diretamente, nós vamos fazê-la indiretamente e vamos demonstrar por absurdo. Então, suponha, por absurdo, que não exista esta constante mi com essa propriedade. Propriedade. Eita, de novo, hein? Propriedade. Suponha que não tenha. Então, nós queremos mostrar isso, mas suponha que não tenha. Então, veja bem. Então existe. Então, para todo, podemos concluir a partir disso, suponha que não tem essa constante mi. Então, para todo K natural, existe uma sequência xk de Rn tal que, veja, se eu não vou conseguir nenhuma gama que faz isso daqui, então, para todos os índices de uma determinada sequência em Rn, ó, nós teremos xk na norma da soma vai ser maior que k, xk na norma beta. Correto? Aqui nós estamos usando um recurso de lógica, né? Veja, suponha que não tenha nenhuma mi que satisfaça essa propriedade, nenhuma. Então, quer dizer que eu posso construir, porque aqui, a rigor aqui, ó, se eu conseguisse esse mi, seria para qualquer vetor x, né? Então, não existir esse mi, suponha que não existe esse mi, então vai existir uma sequência, eu posso obter uma sequência de Rn, né? Uma sequência, ela completa, tá vendo? Para todos os índices da sequência, de modo que não acontece isso. Como que é negar essa afirmativa? É negar o menor ou igual se torna maior, tá vendo? Se torna maior. Aqui a gente teria para todo x, então para algum x existe uma sequência, né? Então tá aí. Então, se não existiu mi com aquela propriedade, nós podemos então exibir uma sequência de forma que isso ocorra. Tá bom? Então, a partir desta construção, vamos definir uma outra sequência. Ó, defina a sequência YK. Ó, vamos definir a sequência YK. E a minha sequência YK, eu vou tomá-la como XK, norma da soma. Correto? Por que a norma da soma aqui que eu usei? Bom, porque a norma da soma nós conseguimos, nós temos resultados sobre ela. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu virar para você e falar assim, bom, construir essa sequência. Então, se eu calcular, eu consigo calcular a norma da soma de YK? A norma da soma? Consigo a norma da soma, né? Eu passar a norma nisso daqui, norma da soma de YK, embaixo é um número real, norma da soma de YK. Ele dividido por ele mesmo dá 1, tá vendo? Isso nós conseguimos calcular, né? Agora, o que seria essa YK na norma beta? Vamos analisar? Então, vamos devagarinho, né? Então, deixa eu apagar aqui, ó. Defina essa sequência. K e N.
Temos que a norma YK da soma vai ser passar a norma aqui, embaixo é o número real, tá vendo? Passei a norma aqui, norma da soma de xk sobre a norma da soma de xk, isso deu 1. E agora eu te pergunto, o que é a norma YK? É a norma beta. O que nós podemos afirmar? Tá vendo? A gente não tem muita coisa a afirmar, porém, a partir dessa conclusão que nós tivemos aqui, ó, observe uma coisa, veja, a partir dessa conclusão que nós tivemos aqui eu acho que a gente poderia, tudo bem, a partir dessa conclusão, ó, tem uma observação para fazer aqui para você. Eu poderia ter essa sequência nula? Eu não poderia ter essa sequência nula, porque se ela fosse nula, tá vendo? Se ela fosse nula, todos os termos dessa sequência que seria zero, nulo, né? Portanto, a norma seria zero. Todos os termos dessa sequência aqui seria nulo, logo a norma seria zero. E K, independente de quem seja, vezes zero dá zero, você teria zero maior que zero. Tá? Então, isso não pode acontecer. Então, quando eu falo que existe uma sequência não nula. Então, ou seja, quando eu falo que é não nulo, então eu posso passar esse bloco, posso passar para cá dividindo, então eu posso concluir que 1 sobre K ó, é maior que norma beta de xk sobre norma beta, sobre norma da soma de xk, tá vendo? Então, olha só, se eu calculo aqui a norma beta de YK, a norma beta de YK, eu vou passar a norma beta aqui, ó, tá vendo? Vem cá, calcula, ó. O que é a norma beta de YK? Vai ser a norma beta de XK sobre a norma da soma de XK. Aqui tem um XK, tá, gente? A norma soma XK. Porque isso é um número real, logo eu passo a norma só em cima. E aí, olha lá, a norma beta de xk sobre a norma da soma de xk, olha lá, ó, da conclusão que nós obtivemos aqui, ela é menor que 1 sobre k. Então, veja bem aqui, ó. Então, deixa eu escrever isso aqui para ficar claro para você, ó. Isto é igual a norma beta de xk, tá vendo? A norma beta de xk sobre a norma da soma de xk. Veja, quando eu passo a norma aqui, olha lá, eu passei a norma aqui, tá vendo? Eu vou apagar isso aqui, mas só para você entender. Veja que o de cima aqui vai sofrer efeito da norma, o de baixo não, porque é um número real, tá vendo? Um número real. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído a imagem, tá bom? E isto aqui, por sua vez, é menor que 1 sobre k. Tá certo? Então, olha só, nós construímos uma sequência YK com a seguinte propriedade, né? A norma da soma de YK é 1 e a norma beta de YK é menor que 1. Bom, aqui que nós vamos usar o teorema de Bolzano-Weierstrass. No teorema de Bolzano-Weierstrass, a gente diz o seguinte: se a minha sequência ela é limitada, e lembra que eu falei que ela tinha que ser limitada conforme nós provamos, com base na norma euclidiana. Como a norma da soma, que é a norma da soma, ela é equivalente à norma euclidiana, então eu posso concluir Bolzano-Weierstrass nesta norma. Correto? Então, aqui, ó, aí você fala assim, mas essa sequência limitada é aqui, ó, é igual a 1, todos os termos da sequência é igual a 1, então ela é limitada. Ah, mas não tinha que ser menor, não. Menor ou igual, aqui é igual. Né? Quer dizer, todos os termos da sequência menor ou igual a uma constante, ela é limitada. Aquela é igual, tudo bem, então ela é limitada. Então, pelo teorema de Bolzano-Weierstrass, pelo teorema de Bolzano-Weierstrass, a sequência YK admite, aí eu vou colocar assim, ó, pela norma da soma, tá? Então, olha só, eu estou concluindo esse resultado porque ela vale lá na norma euclidiana, então a norma euclidiana é equivalente à norma da soma, então pela norma da soma, ela admite uma subsequência convergente, uma subsequência
Subsequência. Subsequência, vou colocar abreviado. Subsequência convergente. Então, vamos dizer o seguinte, ou seja, a minha YK, vamos colocar YKJ, converge para um Y, correto? Veja só, a minha sequência converge para um determinado Y, correto? Então, nós mostramos, eu vou fazer um rascunho aqui, o seguinte, como a norma de YK é 1 para todo K, norma soma, tá? Norma da soma, para todo K natural, então, a norma de Y na norma da soma é 1. Você concorda com isso? Talvez você não esteja lembrando, mas tem uma observaçãozinha que nós fizemos lá atrás que a gente consegue provar isso rapidinho. Veja só. Tem um resultado lá atrás que a gente mostra o seguinte. O módulo. Deixa eu colocar um pois aqui, ó. Pois. Aqui, ó. O módulo de norma de KJ, né? Que é a nossa subsequência. Ah, isso aqui vale, isso vale para todo K, né? Então, para subsequência também tá valendo. Aqui, ó. Isso aqui menos norma de Y. Atenção que eu estou usando a norma da soma. Isso é menor ou igual que a norma de YKJ menos Y na norma da soma, certo? Como a minha subsequência está convergindo para Y, isso aqui está tendendo a 0, tá bom? Todos estes termos aqui, ó, a norma desses termos é 1, então eu estou dizendo que 1 menos a norma de Y da soma, aqui, ó, está tendendo a 0. Quer dizer, isso aqui é maior que 0. E por outro lado, aqui, ó, menor ou igual que 0 no limite. Então, este módulo é 0. Conclusão, a norma do y na soma é 1. Tá bom? Então, tá. Então, como a norma de YK na soma é 1 para todo K, então eu posso concluir que o meu limite aqui tem norma 1. Tá bom? Bom, o fato de o limite aqui ter norma 1, isso vai implicar para mim, se a norma não é 0, isto implica para mim que o y é não nulo. Certo? Então, ela converge para um y e este y é não nulo. Tá? Por outro lado, se eu pegar a norma desse y, a norma beta desse y, que é o limite dessa subsequência que nós usamos, o Bolzano-Weierstrass, eu posso dizer que isto é igual a y menos, vou colocar YKJ, a subsequência, vou só mais subtrair. Vamos aplicar aqui a desigualdade triangular, isso é menor ou igual que y menos YKJ. Ah, detalhe, estou na norma beta, mais YKJ na norma beta. Tá certo? Bom, este aqui, ó, olha lá, ó, YKJ, podemos dizer, vou reescrever, tá? YKJ, mesma coisa, tá? Não muda nada. Norma beta, norma de YKJ. Não mudei nada. Bom, isto aqui, por sua vez, é menor ou igual que alfa, norma de YKJ menos Y na norma da soma. E isto aqui é menor ou igual, né, que 1 sobre KJ. Bom, mas aí você diz assim, mas por que você concluiu isso aqui? Bom, você lembra aqui atrás que eu falei que a gente ia usar um asterisco? Cadê ele? Aqui, ó, o asterisco. Norma de x beta é menor ou igual que alfa, norma de x da soma. Então, o que a gente tinha lá? XKJ menos Y, né? YKJ menos Y. Na norma beta, isso é menor ou igual que alfa. Isso nós provamos. Tá vendo? Isso está provado aqui, ó. Então, o que está acontecendo aqui, ó. Eu estou usando
desta passagem para cá, ó, da norma beta para a norma da soma. Tem esse alfa, que é um número real, que nós já temos ele lá atrás. E aqui, ó, que é a norma beta, viu? Daqui para cá, eu estou usando esta conclusão que nós tivemos aqui, ó, na norma beta. Então, nós estamos com isto. Bom, e aqui nós, como YKJ converge para Y na norma da soma, correto? Então, quer dizer que quando eu faço o KJ tender a infinito, o que vai acontecer? Isso aqui vai tender a zero e isso aqui vai tender a zero. Então, isso tende a zero quando KJ tende a infinito, correto? Então, isso tende a zero. Bom, com isso a gente vai concluir que no limite a norma de y beta é zero. Como norma beta nós chamamos de norma, então isso vai implicar para mim que o y é o vetor nulo. E aqui está a nossa contradição. E isto é uma contradição. Onde que está a contradição? A contradição está porque nós concluímos aqui, ó, que o y é não nulo. Bom, nós concluímos que ele é não nulo e, ao mesmo tempo, concluímos que ele é nulo. Isso é uma contradição. Veja, isto é uma contradição, pois mostramos que y não pode ser nulo. Bom, e aí, como nós chegamos a uma contradição, significa que o que a gente supôs é falso. Então, vamos recordar o que a gente supôs? A gente supôs o seguinte, ó, nós colocamos assim, ó, suponha que existe, ou melhor, nós falamos, ó, suponha que para todo K, nós provamos isso, para todo K existe uma sequência em Rn tal que norma x beta é maior que K norma x da soma. Correto? Foi essa a conclusão que a gente teve, não é? Muito bem, muito bem. Se isso, nós chegamos a uma contradição, significa que isto é falso. Essa aqui não é implicação não, tá, gente? É tal que. Se esta conclusão foi falsa, do que a gente supôs é falso, é mentira. Então, ou seja, o verdadeiro é a negação disso que nós supomos, né? Então, o que é negar esta afirmativa? Então, negar o para todo é o existe. Existe um K natural. Negar o existe é para todo. Tal que para todo xk em Rn, nós temos que... Aqui tinha um xk, né? Nós temos que xk na norma beta é menor ou igual que k xk na norma da soma. Então, vamos avaliar a conclusão coerente do que está escrito aqui, ó. Existe um certo K, tal que qualquer que seja a sequência. Então, se é para qualquer sequência, eu posso literalmente pegar todos os números reais. Eu posso criar uma sequência que pegue todos os números reais. Por exemplo, eu posso pegar uma sequência que seja constante, com só um vetor fixado em Rn, com esse vetor fixado somado com outro. Então, ou seja, eu posso pegar todos os números reais, qualquer sequência que eu construir em Rn, que vai existir um K tal que isso aconteça. Então, esse K que está aqui é aquela constante μ. Quer dizer, não é para todo K, não é qualquer constante. Existe uma constante. Então, este K aqui é aquela constante μ que a gente estava procurando. A constante μ que garante que o número real, um vetor de Rn na norma beta é menor ou igual que essa constante, vezes a norma desse vetor na norma da soma. Então, ó, logo, aí nós concluímos, logo, existe μ positivo, tal que, ó, norma de x na norma beta é menor ou igual que esse μ norma de x da soma.
para todo x em Rn. E como nós mostramos também que existe um alfa, já é outra constante, tal que a norma da soma é menor ou igual que alfa. Na realidade, deixa eu só conferir uma coisinha aqui. Na verdade, é isso aqui que nós concluímos, tá? Então, peraí, deixa eu arrumar aqui. Tem que arrumar aqui, ó. Aqui é soma, tá? Da soma aqui, norma beta aqui. Concluir aqui, ó, norma da soma aqui, beta aqui. Então, vamos recapitular. Nós chegamos a essa contradição. Então, que existe uma constante natural, uma constante em n, um k, tal que para toda a sequência Rn, xk na norma da soma é menor ou igual que uma constante vezes a norma de xk beta. Então, ou seja, essa constante k é a tal μ que a gente está procurando. E nós mostramos também, aí no início do exercício, que a norma da beta, que é ó, x beta, é menor que alfa vezes a norma de x na norma da soma. E isto aqui garante para nós que a norma beta ela é equivalente à norma da soma. E agora sim, finalmente, a gente volta naquela discussão que a gente falou lá no início, né? Como a norma da soma ela é equivalente à norma do máximo, que nós já provamos aqui, então, por transitividade, você tem que a norma beta ela é equivalente à norma do máximo. E, de novo, como a norma do máximo, ela é equivalente à norma euclidiana, então, por transitividade, você tem que a norma beta ela é equivalente à norma euclidiana. E se você tivesse uma outra norma, se norma gama, norma gama é uma norma em Rn, você garante que essa norma gama ela vai ser equivalente à norma da soma. Como? O mesmo procedimento que nós fizemos aqui, não é? Bom, como a norma da soma é equivalente a esta norma beta que nós construímos nesse exercício, conclusão, nós temos que uma norma gama qualquer é equivalente a uma outra norma beta qualquer em Rn. Portanto, duas normas quaisquer em Rn são equivalentes. Portanto, duas normas quaisquer em Rn são equivalentes. Bom, sendo elas equivalentes, significa que o teorema de Bolzano-Weierstrass agora, ele é válido independente da norma que você considerar. Ou seja, eu digo, toda sequência limitada, o que significa ela limitada? Quer dizer que a norma dessa sequência é menor que uma constante μ, menor ou igual com a constante μ. Né? Aí, para qual norma? Não importa, qualquer norma. Se é uma norma de Rn, não importa. Então, ou seja, toda sequência limitada, independente da norma, em Rn, ela possui uma subsequência convergente. Tá bom? Então é isso. Essa é a nossa aula de hoje, a nossa aplicação do Teorema de Bolzano-Weierstrass. Espero que tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até lá!